Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros. Buda, o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira, livre de apegos e de aversões, impessoal. E Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam juntas, que seguem o Dharma de Buda. Com grande alegria, hoje estou aqui com Otávio Leal, meu companheiro do Momento Zen. Para mim também, Monja, muita alegria. E hoje eu quero conversar com a senhora, porque eu estou aqui com o jornal do Zen do Brasil, jornal do primeiro trimestre, Zen do Brasil. Inclusive, como muita gente nos escuta na rádio e também nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, esse jornal da Monja, ele tem PDF, assim que se diz? É PDF. Você pode entrar no site da Monja, monjacoen.com.br, e ler sobre as notícias, apesar de que é um jornal, e isso faz eu admirar mais ainda a Monja Coen, como sempre, não é muito voltado para propaganda. Tem as atividades, tem os livros da Monja, mas tem artigos, tem conteúdo, que é essa gratuidade que nós devemos ter, eu acredito, principalmente nessas mídias, na internet, onde muitas vezes é sempre para vender alguma coisa, e é importante essa gratuidade. E esse artigo aqui achei muito bonito, Monja. Os 8 aspectos de um grande ser iluminado. Eu vou, se a senhora me permitir, falar um pouquinho de cada um deles, da introdução. Sim. E se a senhora pudesse acrescentar, porque o primeiro foi escrito por Dogen, né? Dogen Zenji Samai, esse que é o fundador da nossa ordem. E em 1253. Ele morreu em 1253. Ele viveu de 1200 a 1253, e esse foi o último trabalho que ele escreveu. E são os últimos ensinamentos de Buda, que ele fez quando ele também estava morrendo. Dizem que o Buda, ou os Budas, ou as Budas, passa os grandes ensinamentos um pouco antes da morte, não é? Pois é, porque é aquele momento quase de uma emergência, não há muito tempo para você ficar divagando ou dando muitos meios expedientes. Aquilo que é o essencial precisa ficar bem claro, né, para você deixar para os seus discípulos, seus sucessores, né? Que lindo. Agora, eu imagino o Dogen teria muitas dificuldades hoje, claro que estou falando disso brincando, no século XXI, porque o primeiro ensinamento dele a respeito de um grande ser iluminado é a liberdade da ganância. Nós imaginamos no século XII, XIII, quão poucas coisas deveriam ter para nós desejarmos. Agora, imagina hoje, século XXI, é um grande ensinamento, né? Não ser tão ganancioso. É claro que eu acho que a senhora também deve concordar que algumas ganâncias são bem-vindas, né? A ganância do aprendizado, de ajudar os outros, de cuidar do corpo. Eu tive o meu primeiro professor, que chamava Maizumi Hiroshi, que morava em Los Angeles, na Califórnia, e ele dizia assim: eu sou muito ganancioso pelo Dharma. Eu acho que os ensinamentos são importantes e têm que ser transmitidos para muitas pessoas, né? Então, mas eu acho que no século XIII, e o que a gente está falando da ganância do ser humano, ela não tem a ver com as coisas que são nos oferecidas, mas é que é um estado mental mesmo, né? A pessoa muito gananciosa, ela está querendo tudo, ela fica presa aos desejos, né? Desejo de sono, de comida, de sexo, de sucesso, né? Então tudo isso está envolvido com o ser humano desde os primórdios, né? Não é que nós agora somos mais gananciosos que no passado. Talvez a gente tenha uma maior diversidade de opções. Mais objetos de desejos, né? Que pode até nos confundir um pouco, né? Quando eu era jovem, tinham 3 revistas, assim, de notícias, né? Cruzeiro, Manchete e Fatos e Fotos, que apareceu depois. E a Pop? Essa foi depois. A senhora lembra da Pop? Essa é depois, tá vendo? Depois. Então tudo era menos. E hoje nós temos, você vai numa banca de jornal, nem sabe exatamente o que comprar, porque a diversidade é muito grande, né? Nas livrarias também. O livro que eu fiz, por exemplo, eu fico brigando muito com a editora. Eu falei assim: editora, eu vou na livraria e não vejo livro. Como é que a gente faz para pôr o livro
o que eles chamam gôndola na vitrine, porque se o livro está lá no meio de tantos outros livros, ninguém vê. E se não vê, não se interessa. Então, a possibilidade de tantas ofertas, na verdade, pode nos limitar na escolha, porque é tanto que você até se perde nisto. Mas a ganância seria, eu quero ter tudo isto. E não tem limite, eu tenho e fico querendo mais e mais, e não tem satisfação. Os aspectos todos, eles são muito interligados, né? Esses aspectos do Dogen, né? Porque ele fala exatamente isso, né? O segundo aspecto de um grande ser iluminado é a satisfação. Até uma vez eu pedi para a senhora escrever um artigo para mim, faz muitos anos, sobre contentamento, que vem de contento, né? Vem de conteúdo. Uhum. Muito bom. É isso aí. Satisfação, o que a senhora poderia falar? Significa estar satisfeito com o que tem de alguém? Estar satisfeito, ter satisfação na sua vida. Não tem pessoas que estão sempre insatisfeitas. Por mais que tenha, está faltando, está reclamando, só vem faltas e erros, não é? Eu tive no Butão, ano passado, e uma das coisas que o rei do Butão criou, que é Índice de Felicidade Interna Bruta, e ele diz, é preciso ter suficiência. Ou seja, nós temos que saber o que é suficiente, não é? Porque pode dizer, poxa, nós nunca nos satisfazemos. Isso é verdade. Acho que até Freud vinha falar sobre isso, né? Que o eu ideal está sempre se reformulando. Que bom, por isso que nós não paramos, nós não estagnamos. Nós vamos querer outras coisas. Eu aprendo uma coisa e quero aprender outra. Eu tenho um objeto e já vou querer outro, senão até tudo pararia, não é? Então, o nosso sistema de vida, o sistema capitalista, a produção em massa, essa produção que está sempre criando novas coisas, faz e nos provoca a querer mais coisas. Mas conhecer a satisfação é um pouco isto. Se você, por exemplo, vai a um restaurante, tem uma carta de comidas, as mais variadas, e você fica olhando e você quer comer tudo, mas você tem que escolher um prato. E você comer esse prato e ficar satisfeito com ele, em vez de ficar comendo e olhando para os vizinhos e querendo experimentar de todo mundo, que pode ser bom, não é errado isso, né? Mas não se satisfazer, ficar faltando, essa sensação de que falta alguma coisa é que não é benéfica para nós. Então, aquilo que eu tiver, não significa que eu não vou procurar ter casa própria. Já me perguntaram isso, Monja. Eu acho o budismo interessante, mas eu queria ter casa própria e não pode. Não, você pode querer ter casa própria, ter um bom carro, ter boas roupas. Não tem nada a ver com isso exatamente. Mas conhecer um estado que chama de satisfação. Estou satisfeita. Como se você estivesse com fome e comesse uma comida muito gostosa e que a sua fome passou. Então você percebe que está satisfeita, que está satisfeito. Essa é uma sensação muito boa. Quem não conhece isso sofre muito. Puxa, e eu queria então pular aqui. Nós estamos falando de 8 aspectos, mas eu gostaria de pular para o 6º, que é a prática do samadhi, do zazen, da meditação. Monja, quando nós sentamos em meditação, talvez até pegando isso que a senhora diz, naquele momento eu tenho que estar pleno, né? Eu tenho que estar satisfeito com aqui e agora. Seria isso também? E depois a vida continua, talvez? Eu acho que a vida é prática meditativa e que a vida pode ser um estado de integração e de presença absoluta. Eu chamo mais de presença absoluta, né? Está aqui agora, está inteiro. Hoje está muito na moda uma palavra em inglês. Nós brasileiros gostamos muito, né? Com expressões em inglês, mas que é melhor. Então é mindfulness. Eu vou fazer às vezes palestras em empresas, eles falam, a senhora vai falar de mindfulness, né? Que está circulando muito isso no meio empresarial também, que é trabalhar com a plena atenção. A plena atenção para mim é a presença absoluta. O que eu estou fazendo, eu estou absolutamente presente e atenta ao que eu estou fazendo. Isso vai evitar acidentes, vai evitar descuidos e vai facilitar um trabalho melhor e uma compreensão melhor de mim, da realidade das pessoas à minha volta. Então não é só que vai me facilitar o trabalho em si, mas vai facilitar a minha vida. A isso nós chamamos samadhi, mas não é exatamente enquanto você está trabalhando. O samadhi é alguma coisa que é adquirida, como você falou, durante a prática meditativa.
Nas nossas salas de meditação no Japão tem uma placa que se põe na porta de madeira, onde está incrustada a palavra Samadhi, ou o Senhor Samadhi, o Rei dos Samadhis, o Samadhi superior. Ou seja, a sala de meditação é a sala onde você acessa ao grande Samadhi, o Samadhi dos Samadhis, que é esse estado de silêncio interior, de uma quietude, não que você silencie ou força, mas você acessa onde, antes das palavras serem criadas, você acessa aquele estado mental que é seu, que é da sua mente. De novo eu digo que é seu direito e dever de nascença conhecer e acessar um estado onde nada ainda foi criado, onde todas as possibilidades estão em aberto, onde você e o todo não estão separados, onde você se percebe a vida da Terra, onde todas as pessoas que você conhece, as boas e as que você pode não achar tão boas, aquelas que te irritam e aquelas que você ama, todas estão num só lugar. E esse lugar é a sua mente, e esse lugar pode se tornar o seu coração. Então a gente vai trabalhar com sabedoria e compaixão. Não tem ninguém que é rejeitado, jogado fora, não tem ninguém que você queira extinguir, nenhuma forma de vida que você queira que entre em extinção. Mas ao contrário, se percebendo interligado a tudo e a todos, como que cuida melhor. Então, muitas vezes nós não percebemos isso no ambiente de trabalho, nem se a gente estiver em plena atenção apenas, né? Uhum. Por isso que o Zen não fala muito nesse mindfulness em plena atenção, porque ele diz, é um passo além. Porque se eu estou em plena atenção, ainda tem um eu e a plena atenção. Mas quando você se torna, não há mais esse eu que está fazendo alguma coisa. E apenas a sua presença é absoluta. A todos os seus sentidos estão. E o que é interessante também, eu acho importante dizer, não é uma bitola, não é uma coisa que eu vou fechar meus ouvidos para poder ver melhor. Todos os sentidos estão ligados, então é como se fosse uma lente de uma câmera que é grande angular. A lente grande angular, ela não dá foco só num aspecto da sala, ela é capaz de pegar a sala toda e ela toda está em foco. E isso é a nossa capacidade mental. E ela pode ser desenvolvida. Ninguém nos dá isso e nem nascemos com isso. Nós treinamos para isto. Nós treinamos nossos neurônios. Nós treinamos sinapses neurais para ter essa capacidade dessa visão que a gente chama iluminada, dessa ótica Buda, né? De você perceber que tudo está em foco, tudo está ligado, tudo faz parte. E aí você atua melhor na realidade. Então não é eu cortar a minha capacidade de visão, de sensação do mundo. Pelo contrário, é estar mais ligado. Não é desligar, eu digo, é ligar. A senhora sabe que aqui na rádio, principalmente quando foi fundada a Rádio Mundial, era uma rádio muito ligada ao espiritismo. E nós ainda temos, assim, a maioria dos ouvintes, que tem uma pesquisa que são espiritualistas, mas a maioria são espíritas mesmo. E a senhora falou duas coisas que o espiritismo também dá muita importância, que são leis universais, né? A primeira é essa, né? Que tem que ter compaixão e sabedoria, né? Hoje se fala muito em estudar. Não sei se a senhora conhece uma mestra espiritual chamada Ama. Sim. É uma que abraça as pessoas. Sim, sim. E ela está fundando na Índia uma faculdade de compaixão. A senhora sabia disso? Que bonito. É uma faculdade, uma pequena faculdade, mas que também vende ou oferece cursos para economistas, engenheiros, para ter essa disciplina que é a compaixão, porque só sabedoria sem compaixão não adianta. E a outra questão que a senhora falou vem muito do espiritismo também, que é um questionamento. Quem sou eu antes dos meus pais nascerem? Isso mesmo. É esse vazio, né? É isso aí. Quem sou eu antes do meu nascimento? Até muitas vezes se fala do budismo. O Ken Wilber, um estudioso, ele diz, ele faz muito essa ligação. Nós somos o anterior ao Big Bang, o anterior à criação do universo. Nós já estávamos lá. Nós já estávamos lá, né? Daí somos todos irmãos, não é? Você falou da Ama, e há 7 anos atrás eu fui para a Índia, fui convidada para um grupo de yoga, e
por acaso a ama estava numa cidade que nós estávamos passando. E o motorista do ônibus disse assim, vamos visitar o Ashram, que é o lugar onde ela mora, né? E lá fui eu e recebi o abraço dela, foi muito gostoso. Ela se chama Mãe do Abraço, porque as pessoas têm a sensação que estão abraçando a sua mãe. E é um sentido de ser a mãe universal. Independente disto, né, desse aspecto que ela desenvolve, como essa afetividade, ela faz um trabalho muito bonito mesmo, de educação, de caridade, de auxílio às pessoas. Ela abre escolas, hospitais. O dinheiro que ela recebe muitas doações e muito dinheiro, principalmente europeus e alemães vão muito lá. E ficam lá e fazem grandes doações para ela, mas ela investe isso nas áreas carentes do país. Isso é bem importante, né? É bem bonito. É um trabalho bem bonito mesmo. Vamos voltar aqui então a esse ensinamento do Dogen. E ele diz assim, o terceiro item é apreciar a quietude, e a memória correta seria o quinto item. Não sei se nós vamos conseguir aprofundar todos, mas esses dois eu acho... Vamos começar com esse, monge, a memória correta. Eu percebo que a minha memória não está nada boa dos tempos para cá. Mas eu entendo que isso é natural, né? Que a nossa memória... Mas você se lembra da verdade? Então isso que eu queria que a senhora falasse. O que é memória correta, levando em conta que quantas coisas que nós esquecemos. Nós podemos esquecer o que nós fizemos ontem. Aliás, até eu questiono isso. Às vezes a pessoa vai ser testemunha de um crime contra alguém e ela tem certeza que aquela pessoa, para mim, acho muito difícil isso, né? Porque eu me esqueço um pouco. Eu não sei o horário exatamente que a coisa aconteceu, onde é que eu estava, né? Então isso me deixa um pouco assim em dúvida, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto. Então a essência dos ensinamentos, esse não é apenas que você leu ou que você estudou, mas é alguma coisa que você tem que experimentar. Por isso a gente fala do samadhi, da experimentação, da quietude, de apreciação do silêncio, né? Porque quando o nosso cérebro é muito estimulado, e o que você falou no início da ganância, tem tantos objetos de desejo que a gente fica até meio perdido. Da mesma maneira, se o nosso cérebro é super estimulado, o que acontece? A gente vai perder um pouco o foco. Onde é que eu estava indo? O que eu vou fazer? Eu tenho uma praticante na minha comunidade, ela é assim, ela é tão bondosa que tudo que pede ela diz que vai fazer. E no fim ela não dá conta, porque ela fica meio perdida neste universo de possibilidades, né? Então a quietude é isso, eu vou escolher algumas coisas, eu vou às vezes ter o prazer de estar sozinha. Uma vez uma ouvinte me falou aqui, me fez uma pergunta pela rádio, dizendo assim, ai monja, mas eu não gosto de ficar sozinha. Eu falei, não, aprecie estar só. São poucos os momentos na nossa vida que podemos realmente estar sós. A maior parte do tempo estamos interagindo, falando com pessoas, ouvindo música, ouvindo a rádio, mas momentos que você pode ficar apenas com você e apreciar este você. Apreciar estar só. Não precisa o tempo todo estar falando com pessoas, indo a festas, tendo relacionamentos. Se há pausas na sua vida, aprecie a pausa. Porque a música, ela só se faz porque existe a pausa. É verdade, tem até uma música do Lulu Santos que diz isso, né? Não existiria sons se não houvesse o silêncio. Então. Não existiria luz se não houvesse a escuridão. A senhora lembra dessa música? Não, mas é linda. Ela é muito bonita, eu não lembro o nome dela, depois eu vou até falar. Agora, a senhora falou essa palavra cérebro, né? Tem um filósofo, não só um filósofo, um biólogo, que hoje é muito falado, chamado Richard Dawkins. Ele é até presidente dessa associação das pessoas que são ateístas. Ah, sim. E ele tem o texto principal dele, se chama O Gene Egoísta, onde ele diz, como biólogo, que a nossa mente ela foi feita geneticamente para ser egoísta. Para pensar em nós, no nosso time de futebol, na nossa família tão somente. E aí a senhora já falou para mim num outro programa que existe uma parte da mente, que talvez seria a não mente ou estar além da mente, que é onde existe um livre-arbítrio, né? Que quando nós acessamos ela através da meditação, nós reconhecemos que nós não estamos
que nós não estamos nos tornando bons, mas que já somos bons numa parte que estaria além do nosso cérebro. Eu não sei se a senhora concorda com esse pensamento do Dawkins, que a mente ela é treinada para ser egoísta. Não, eu acho que como espécie humana, cada um de nós nasce com essa característica de preservação da espécie e da vida. É isso que ele defende. Eu acho que isso todos nós. Acho que até a minha cadela deu cria esses dias, e os cachorrinhos que não enxergam ainda, eles se arrastam e vão correndo em direção à mãe e mamam. Quer dizer, eles estão pensando nele, não está pensando no irmãozinho do lado. Ele põe a pata em cima do irmãozinho, afasta e quer pegar a teta, e cada um por si. E estavam todos no mesmo útero, né, da mesma mãe. Então, isso nós humanos também somos assim. Se pensar na nossa sobrevivência, só no instinto básico de sobrevivência, provavelmente nós fomos construídos, e a nossa construção mental é de preservação da espécie e da nossa vida. Você veja que quando tem acidentes de carro, é muito difícil que o motorista, se ele estiver numa hora muito crítica de uma decisão, geralmente ele vai proteger a si mesmo. Por isso que as pessoas acham que você deve andar atrás do motorista, que geralmente quem morre é quem está do lado de cá, do lado do passageiro ou no banco de trás, não atrás do motorista. Se está com um cinto de segurança, tudo direitinho, né? Porque o instinto de sobrevivência num momento de perigo vai ser salvar a si mesmo. Se ele não pensar, ele vai salvar a si mesmo. Que seria isso da nossa natureza, talvez isso que ele esteja falando. Mas existe um outro estado, e é essa possibilidade que a gente abre, que mesmo que a gente seja criado com esse instinto de dizer eu vou comer primeiro, você vai ver alguém que está com fome do seu lado e você dizer não, eu vou dar primeiro para esse ser humano. Isso também está em nós. Nós temos essa capacidade. E tem um livro interessante que eu vi esses dias, eu estou folheando ele ainda, que fala sobre um mosteiro trapista. Os trapistas também são beneditinos, e esse autor é um executivo, e ele vai dizer como é que esse mosteiro e os trapistas têm 1.500 anos de história, continuam sendo uma grande empresa. Vendem muito seus produtos. O Anselmo Krum, né, que nós falamos numa outra... como ele também, o Anselmo Krum, que é o conselheiro de grandes empresas. Ele vende muito livro, né, amor? Vende. Mas ótimos uma coisa livros. Importante que diz é isso, que a primeira coisa que põe à frente não é o dinheiro, mas eu tenho um bom produto e eu quero oferecer o melhor produto possível para que as pessoas fiquem bem. E quando existe um grupo de pessoas que pensa dessa maneira e trabalha nessa direção, o resto vem por si mesmo. Eles produzem cervejas que vendem uma quantidade incrível em alguns mosteiros da Europa. Este mosteiro produzia ovos também, que vendia uma quantidade incrível. E ele dizia, não éramos mais do que cerca de 10 monges, alguns idosos, e que trabalhavam apenas 4 horas por dia, porque o resto do tempo meditavam em silêncio e estudavam. Ele dizia, quanto é possível fazer? Porque dá foco, né? Tem a capacidade do foco, da atenção, mas tem um propósito que é maior. Eu saio do meu propósito individual. E nós, seres humanos, quando nós deixamos de querer fazer apenas isso que é o instintivo, que é bom para mim, como é que eu me salvo? E quando eu penso como é que eu posso salvar o maior número de seres, beneficiar o maior número de seres, a nossa capacidade de produção aumenta. E as empresas estão querendo usar isto. Como é que nós estimulamos pessoas a saber que praticando, estudando, servindo dessa forma, nós saímos apenas daquilo que eu vou ganhar, do meu salário, que seja mais ou menos, mas do bem que eu estou fazendo. E este bem nos estimula muito mais do que apenas ganhos pessoais, do que seria eu vou ter um salário. Eles fizeram estudos até comparativos, haviam pessoas que saíam de empresas onde acharam que ficou muito monótono, que não tinha sentido o que faziam e que ganhavam muito bem, para ganhar menos numa outra empresa que tinha maior abrangência de beneficiar o maior número de seres. Até porque os trapistas também, eles têm um voto de pobreza, não deve nem ficar para eles. Não, né? Não, vai ser reinvestido no processo. Ninguém está pensando em dinheiro pessoal, né? Mas está pensando em beneficiar a comunidade, em beneficiar outros seres. Então, esse pensamento altruísta no ser humano nos faz muito bem. Mas, ao mesmo tempo, me disseram uma coisa esses dias que é bem bom para a gente refletir.
Diz que todos esses carinhas muito radicais, esses que estão matando gente por aí, se não confia em mim, ele pensa muito em você, ele é muito altruísta. Ele quer ser o bem e o bem do mundo. E ele acha que se você não concorda, você é um perigo ao mundo. Então, vai precisa exterminar você porque quer o bem do mundo. E porque ele quer tanto o seu bem, ele precisa converter você naquilo que é a sua verdade. E isso é o perigo. Daí talvez o que a senhora falou, sabedoria pois é. e compaixão, né? Porque se tiver separado, é uma bobagem. Monja, infelizmente, nosso tempo findou-se aqui. Se a senhora quiser fechar. É uma alegria estar com você. Para mim também. A gente tem que terminar o programa, ficar com as mãos um pouquinho, porque estão filmando a gente. Então, o Tomás pediu, lembra? Tá certo, não vou esquecer. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.